Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, meditações, reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós vamos ler hoje Eclesiastes capítulo 3, que nos fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se você tem andado preocupado com relação a alguma questão, seja financeira, seja do seu trabalho, seja em relação ao tempo de você encontrar uma pessoa que seja de Deus para que você venha se casar, ou seja, a espera que você tem sobre um processo seletivo de trabalho, saiba que hoje, nessa meditação em Eclesiastes 3, Deus está dizendo para você que tudo tem o seu tempo determinado, inclusive esse tempo que você está passando, em que você está na expectativa, em que você está aguardando esse resultado, essa resposta, essa solução, é um tempo em que Deus está trabalhando na sua fé, na sua confiança. Creia que Deus está aí do seu lado. Ele está sempre do nosso lado, nos amparando nesses momentos, e o que Ele quer é que você confie nele. Tudo tem o seu tempo determinado e o tempo da sua vitória já está preparado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer. Talvez você tenha perdido alguma pessoa da sua família, talvez a sua mãe, o seu pai, algum irmão, e talvez você está aí enfrentando um luto. Todos nós haveremos de morrer. Se você tem passado esse tempo de luto, Deus derrame consolação e conforto sobre a sua vida. Vou fazer uma breve oração. Senhor, se essa pessoa que está ouvindo essa mensagem passou por essa situação de luto na sua casa, eu peço que o teu Espírito Santo venha derramar conforto e consolo e que essa pessoa consiga se renovar e prosseguir. Que o Senhor derrame a tua graça e a tua consolação em nome de Jesus. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, existe o tempo de plantar, o tempo de arrancar aquilo que se plantou. Versículo 2 nos fala que muitas vezes você plantou muitas sementes e investiu bastante em uma pessoa, em um projeto, e talvez esse projeto não foi para frente. Talvez essa pessoa não atendeu às suas expectativas, talvez ela te decepcionou. E existe o tempo de plantar e existe o tempo de arrancar o que se plantou. Reflita se você deve prosseguir com esse negócio, se você deve continuar investindo nessa pessoa. Fale com Deus. De repente, essa pessoa não está pronta para receber o seu apoio. Eu lembro que em uma certa ocasião eu apoiei uma pessoa durante um certo tempo e eu não conversei com o Senhor antes de fazer isso, mas eu queria muito ajudar essa pessoa e fiquei ali ajudando essa pessoa por um período de tempo, mas a pessoa não conseguia avançar. E foi ali uma tentativa, depois houve mais uma segunda e depois uma terceira, e em nenhuma das três tentativas houve resultado. Então, eu fui conversar com o Senhor e o Senhor disse que não era o tempo daquela pessoa receber aquela oportunidade. Então eu deixei aquilo de lado e passados uns 2 anos, se não me engano, 2 ou 3 anos agora, não me recordo, mas foi mais ou menos esse tempo, a pessoa, por si própria, conseguiu obter aquele resultado. Então, muitas vezes você planta em uma terra, mas ainda não é tempo. Então é importante, quando antes de você começar a semear em alguém ou em algum projeto, que você converse com Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito assim:
Confia os teus projetos ao Senhor e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Versículo 3. Existe o tempo de matar e o tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. O tempo de matar, esse tempo é só de Deus. Quando nós falamos em matar pessoas, esse é um tempo de Deus. Os homicidas, eles matam por vários motivos. Por vingança, para ocultar um crime, por causa de inveja. Caim matou o seu próprio irmão, Abel, por causa da inveja. Mas vários motivos levam uma pessoa a praticar um homicídio, mas essa situação ela é anormal. O tempo de matar ele é só de Deus. Quando você lê o texto de 1 Samuel, você vê ali na oração de Ana, quando ela conseguiu receber a bênção de gerar Samuel, ela disse: o Senhor é aquele que mata e aquele que dá vida. Então, num modelo normal, existe quem tem o tempo de matar, essa determinação, esse poder é Deus. Alguns homens fazem isso, mas isso não é da vontade de Deus. Mas existe o tempo em que Deus estabelece da vida de cada um. Existe o tempo de matar e o tempo de curar. Muitas vezes uma pessoa cai num leito de dor e é comum os parentes procurarem orações pedindo que sejam feitas orações para que Deus cure aquela pessoa. Mas muitas vezes Deus não quer curar aquela pessoa. Aquela doença veio e pela permissão de Deus ela vem, justamente porque é tempo de a pessoa ser levada para a glória, para o reino de Deus. E o Senhor tem a alegria de receber os seus santos na glória. Então, nem sempre Deus vai curar quando uma pessoa cai em um leito de enfermidade, e isso não tem a ver com idade. Às vezes, existem muitas histórias assim, em que filhos de pastores com 7 anos, 14 anos, 21 anos, 19, 18, 17, são recolhidos com uma enfermidade, porque Deus quer tomar aquela pessoa para o reino dele, e ele é que sabe e tem a soberania de todas as coisas. Vamos lembrar da história de Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E em um dado momento, o diabo foi até o céu e disse: Jó só serve ao Senhor, porque o Senhor o abençoou em tudo. Então, Deus, conhecendo que Jó era um homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal, permitiu que o inimigo tocasse na vida dos filhos dele. Ele perdeu todos os filhos numa única vez, porque Deus permitiu que fosse assim, que ele passasse por aquela provação. Então, nem sempre Deus vai fazer um milagre e realizar a cura. Muitas vezes ele vai levar a pessoa porque é tempo de Deus levar aquela pessoa e fazer coisas novas na vida daqueles que ficam. Então existe o tempo de matar e o tempo de curar, existe o tempo de derrubar e o tempo de edificar. Versículo 4. Existe o tempo de chorar e o tempo de rir. Existe o tempo de prantear e o tempo de saltar. Então o versículo 4 fala que nessa vida nós passamos por momentos de provas e momentos de festividades, momentos de alegria, e isso faz parte da vida de todas as pessoas. Jesus disse que no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está em João, no capítulo 16, no versículo 33. Então, se você está passando por um momento em que você está chorando, seja por qual motivo for, saiba que também virá o tempo de sorrir. No Salmo 30, no verso 5, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar chorando agora, mas o Senhor certamente lhe trará alegria e novidades que você não espera. Confie no Senhor, porque Ele te ajudará. Versículo 5
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O versículo 5 nos fala a respeito de pessoas. Lá na carta de Pedro, Pedro fala que nós somos como pedras vivas edificadas para a construção de um templo que corresponde ao corpo de Cristo. Então, quando ele fala tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, ele está falando a respeito de relacionamentos, que existe o tempo de você se reunir com algumas pessoas e existe o tempo de você se afastar daquelas pessoas, porque existe o tempo em que foi cumprido o propósito e as pessoas precisam seguir, cada qual no seu caminho. Os discípulos andaram juntos com Jesus até a morte dele, até ele subir aos céus, e depois eles ficaram 120 dias reunidos em Jerusalém, no mesmo lugar, orando, até que foram batizados com o Espírito Santo, e depois que foram batizados com o Espírito Santo, cada um seguiu o seu caminho. Pedro, Tiago e João andaram por um tempo juntos, mas quando você lê Atos dos Apóstolos no capítulo 12, você vê que Pedro e Tiago foram lançados na prisão e Herodes mandou que numa noite pegasse uma espada e matassem Tiago, e Tiago foi morto à espada dentro da própria cela. Depois de alguns dias, Pedro conseguiu sair e depois você vê Pedro evangelizando e caminhando e seguindo a obra dele, e João acaba na ilha de Patmos, sendo preso e entregando as revelações que Deus deu a ele na ilha de Patmos sobre Apocalipse. Eles andaram juntos por um tempo, mas depois de cumprido um tempo, eles tiveram que se espalhar. Paulo, quando se converteu, ficou com os discípulos por algum tempo, mas depois você vê na leitura de Atos dos Apóstolos, ali do capítulo 13, que Deus fala em uma reunião que deveriam separar a Paulo e a Barnabé para que eles fizessem viagens missionárias. Então você vê que houve um tempo em que eles tiveram de partir. Assim também acontece com as pessoas à nossa volta. Existe tempo de você espalhar as pedras, de você se afastar daquelas pessoas que muitas vezes foram como pedras. Pedras fala a respeito de rochas, pessoas que talvez são pessoas importantes para você. Talvez o seu pai, a sua mãe, chegou um tempo de você partir para uma outra cidade para começar um negócio em outro lugar. De repente aconteceu de você se casar, ou de repente de você mudar a sua empresa, ou de repente aconteceu dos seus pais resolverem se mudar para outro local. E são como pedras, são como pessoas muito importantes para nós. Mas existe o tempo de espalhar as pedras, e existe o tempo de ajuntar as pedras, o tempo em que talvez você passou por um tempo longe, em um outro país, em outra cidade, e de repente você está voltando, e existe o tempo de fazer essa união de novo. E existe o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. O versículo 6 fala a respeito de coisas, de sentimentos. Existem sentimentos que você tem que deixar para trás. Existem coisas que você tem que buscar. De repente, buscar também fala a respeito de conhecimento. Às vezes você quer fazer alguma coisa e te falta um conhecimento e você precisa buscar aquele conhecimento, aquela preparação. E existe tempo de perder, existe tempo de você jogar fora, deitar fora alguma coisa que você já fez no passado, mas que agora já não faz mais sentido para você. Versículo 7, existe tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então esse versículo 7 é mais um versículo que fala sobre relacionamentos, que nos nossos relacionamentos muitas vezes existem situações que geram quebraduras, rachaduras, uma palavra que foi mal colocada no seu relacionamento, no seu casamento, ou em relação aos seus pais, ou em relação ao seu filho, que precisa de um perdão para que seja novamente costurada aquela relação, para que você possa ter essa recuperação nesse relacionamento, esse resgate. Tempo de rasgar e tempo de coser. E às vezes existem pessoas que
decidem trair, enganar, trapacear e acabam abusando da nossa confiança, e é necessário que essas pessoas sigam o seu caminho, é necessário que essas pessoas sejam, que nós nos afastemos dessas pessoas. Existe o tempo de rasgar relacionamentos e o tempo de costurar. Existe o tempo de você ficar quieto, ficar calado, e existe o tempo de falar. Tem situações em que é melhor você aguardar o tempo para depois você falar. Se você está muito nervoso ou alterado porque aconteceu alguma coisa no seu trabalho, você chegou em casa, você precisa ter essa calma, dizer para o seu cônjuge: dá um tempo porque eu não estou bem. Vamos conversar quando estivermos calmos. Existe o tempo certo de você falar. Esse versículo 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então existe o tempo de amar e o tempo de aborrecer. Às vezes é o tempo de você sair e compartilhar a comunhão, e existe o tempo de você ter que apontar o dedo e dizer: você não está indo bem, eu preciso aborrecê-lo, eu preciso fazer uma crítica, eu preciso dizer a você, pontuar que você precisa mudar esse caminho, essa rota, porque senão você vai cair em ruína. Então existe o tempo em que o amor vai ser manifestado em forma de aborrecimento. Você aborrece para que a pessoa se desperte e fique atenta em relação a algo que ela precisa mudar. Existe o tempo de guerra e existe o tempo de paz. Existem tempos em que alguém quer invadir a sua casa, quer carregar aquilo que você conquistou com o seu esforço, com o seu empenho, e você precisa declarar guerra para aquela pessoa para que você defenda o seu direito, a sua casa, a sua propriedade. E quando você está numa situação dessa e você tem condições, você deve lutar por aquilo que corresponde a um direito que é seu. Existe o tempo de guerra, existe o tempo de paz. Nós vemos que o povo de Israel foi afrontado pelo gigante Golias, e aquele gigante chegava diante de Israel e dizia: me deem um homem para combater contra mim, e se ele me derrubar, nós serviremos a vocês, mas se eu derrubar o homem de vocês, então vocês serão nossos escravos. E durante 40 dias aquele Golias ficou declarando guerra para o povo de Israel, até que Davi, na confiança em Deus, derrubou aquele gigante, como é a história conhecida. Mas aquele momento era um tempo de declaração de guerra e era necessário lutar. Assim como existe o tempo de paz, quando as coisas estão caminhando em paz, você vai viver um tempo de paz. E o que é importante saber é que existe tempo para todas as coisas. Então, eu não sei qual o tempo que você está passando, mas que você tenha essa confiança em Deus, que você saiba discernir o tempo, porque muitas vezes o tempo é de você entrar em guerra, e às vezes esse tempo de guerra significa guerra espiritual. Às vezes você está com algum parente que está sendo vítima de obras de feitiço, magia, bruxaria. Talvez você esteja escutando isso e pensando: mas isso existe? Assim como existe Deus, existe o diabo, existe o poder de Deus e existe o poder do diabo, e existem os servos de Deus e existem os servos do diabo. E assim como os servos de Deus adoram a Deus e buscam a salvação das almas e a transformação das pessoas, existem aqueles que buscam ao diabo para receberem poder, para poderem mandar sobre os outros e fazerem o mal sobre os outros. E essas situações, quando uma pessoa começa a ser vítima desses trabalhos, ela precisa ter poder de Deus para que ela possa repreender e expulsar os demônios. Nós lemos na Bíblia que um certo menino era filho de um homem que chegou desesperado até Jesus e disse:
eis que o seu filho era tomado pelo diabo. E quando o diabo tomava o menino se jogava no fogo e ele se jogava na água, e era necessário que o pai segurasse aquele filho para que ele não se queimasse, para que ele não se afogasse. Mas os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. Então chamaram Jesus e Jesus expulsou aqueles demônios e os discípulos perguntaram o que aconteceu. E Jesus disse que aquela casta só saía com jejum e oração. Então, tempo de guerra e tempo de paz, existe o tempo de guerra, quando você pode estar enfrentando uma guerra espiritual e você precisa entrar na batalha espiritual para conseguir vencer o mal. Agora o versículo 9 fala assim: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Versículo 10: eu tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Então, o versículo 9 e o versículo 10, Salomão faz uma pergunta: qual é a vantagem que o trabalhador tem naquilo que ele trabalha? As pessoas trabalham, 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 e muitas pessoas vivem apenas para o trabalho. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm o sonho de conquistar altos postos em uma empresa e elas ficam dedicando horas e horas da sua vida e muitas vezes deixam de cuidar do seu marido, da sua esposa. Existe uma discussão atual se vale a pena se casar com mulheres carreiristas. Mulheres carreiristas são aquelas mulheres que se dedicam a uma carreira profissional e muitos homens dizem que não vale a pena porque se eles querem constituir uma família, a mulher carreirista vai estar lá muitas vezes até 22, 23 horas, muitas vezes até de madrugada, mexendo com planilhas, escrevendo textos para publicar na internet, fazendo reuniões online e não vai ter tempo para cuidar dos filhos. Então, muitos homens pensam, não vale a pena casar-se com uma mulher carreirista. Por outro lado, as mulheres carreiristas são aquelas que têm bons salários, bons rendimentos, então elas podem proporcionar uma boa condição de vida para os filhos. Então fica esse debate. E também existem maridos, homens, que muitas vezes deixam a esposa, eles são provedores, cuidam de tudo da casa, mas eles dizem para a mulher: você vai cuidar de tudo e eu sempre vou estar ausente, preocupado com os negócios, fazendo reuniões, e não dão a sua presença. Então o versículo 9 traz esse questionamento: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? O capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão fala que ele trabalhou muito e que depois ele descobriu que o que vale a pena na vida é ter a alegria de comer e de beber e de estar reunido com as pessoas. Então ele fala que ele descobriu que é uma grande vaidade você ficar se dedicando para o trabalho, buscando a realização como pessoa no trabalho. Então tem pessoas que falam: o meu sonho é ser o dono de uma empresa, é ser o gerente de vendas, é ser o diretor do hospital, é ser o líder, o supervisor, o diretor, o presidente, e as pessoas dedicam a sua vida para isso. Quando elas chegam nesses postos, elas olham para trás e veem que deixaram a esposa, os filhos ou o marido, no caso das mulheres que também ocupam esses cargos, e descobrem depois que perderam uma grande parte da vida, que poderiam ter viajado com os filhos, conversado com eles mais, tido mais qualidade de tempo com eles. E o versículo 10, ele fala: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então o trabalho vem para trazer aflição para as pessoas muitas vezes. Trabalhe para que você tenha o seu sustento, para que você consiga dar o alimento, a moradia, as vestes para a sua família, para você, mas também se ocupe de dedicar o seu tempo para Deus e também o seu tempo para cuidar da sua saúde e o seu tempo para cuidar da sua alimentação. Tem pessoas que nem almoçam, comem mal, comem lanches porque ficam preocupadas em bater metas e se esquecem de ter aquele cuidado consigo mesmo, de beber água ao longo do dia, de preparar uma alimentação que seja balanceada para que possam ter no futuro uma boa velhice.
Versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então Deus fez todas as coisas boas. Tudo que Deus faz é bom. Quando você lê Gênesis 1, você vê que Deus fez todas as coisas e que tudo que ele fez era bom. Mas Deus colocou o mundo no coração do homem para que o homem fique ocupado com as coisas aqui do mundo, para que o homem fique investigando e tentando descobrir as coisas. Então os homens estudam e descobriram como que funcionam as moléculas, os átomos, as partículas, e os homens têm estudado e descoberto cada vez mais e mais as coisas, e quanto mais o homem descobre as coisas que existem na Terra, no universo, mais nós podemos ficar maravilhados de ver o quanto Deus é realmente grande e poderoso. Versículo 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então aqui nos versículos 12 e 13, nós vemos Salomão repetindo a conclusão que ele chegou no capítulo 2. Ele fala, eu já entendi que não existe nada melhor para os homens, para as pessoas, do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Essa é a porção de cada um de nós. Fazermos o bem para nós mesmos, cuidarmos bem do nosso espírito para ter um bom relacionamento com Deus, da nossa alma para cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, não carregando mágoas, mas perdoando as pessoas e buscando bons relacionamentos e boas amizades, e cuidar da saúde para ter uma boa vida durante o tempo que estiver aqui na Terra. Então, a melhor coisa que existe é fazer o melhor para se alegrar e cuidar bem da sua vida, e que o homem coma, beba e goze do bem do seu trabalho. E isso, ele fala, é um dom de Deus. É um dom de Deus nós podermos trabalhar, enxergar, ouvir, falar, caminhar, e nós devemos dar glórias a Deus porque foi Ele quem nos deu todas essas coisas. Mesmo quando nós temos alguma limitação, talvez você não tenha um braço, não tenha uma perna, mas você consegue falar, talvez você não consiga fazer alguma coisa, mas sempre existem dádivas que Deus deu a nós e nós precisamos agradecer e valorizar aquilo que nós temos e que nos permite desfrutar. Isso é um dom de Deus. Versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então Deus, ele faz todas as coisas para que aquilo que ele faz dure eternamente. Não devemos acrescentar e nem tirar nada daquilo que Deus diz na sua palavra, porque quando fazemos isso, recebemos o castigo de Deus, e Deus faz com que sejamos castigados para que tenhamos respeito à soberania dele. Versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Veja que o versículo 15 está dizendo que Deus tem o controle sobre tudo o que aconteceu, tudo o que você fez, tudo o que você faz e tudo o que você fará. E tudo aquilo que você já fez, com certeza Deus vai cobrar de acordo com aquilo que você fez. Se você fez o bem, você vai colher o bem, mas se você fez o mal, você também vai colher aquilo que você fez. Versículo 16. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. No versículo 16, o rei Salomão está nos ensinando que se você vir que no poder judiciário houve decisões injustas, não fique surpreso, não fique impressionado. A injustiça acontece, e essas pessoas que ocupam a toga, que ocupam os cargos de poder, podem se entregar pelo dinheiro, pela corrupção, por poder, por posição. Muitas coisas podem despertar o interesse do ser humano que está ali naquele cargo de fazer justiça, e ele pode decidir por uma questão pessoal contra aquele que é justo, simplesmente para satisfazer
um interesse pessoal. Isso não é uma coisa anormal. Se isso acontecer, não fique impressionado, porque a injustiça está na terra e ela existe. E por isso é recomendável não entrar em disputas judiciais. Paulo falou sobre isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Ele falou assim: será que vocês não têm pessoas sábias para resolver os problemas de vocês? Porque o que eu escuto a respeito de vocês é que vocês estão levando os casos de vocês para os tribunais. E isso traz vergonha para a igreja, porque quando vocês disputam judicialmente as questões de vocês, vocês estão revelando para o mundo que vocês são irmãos em Cristo, mas que vocês na verdade não são, porque vocês se desrespeitam e brigam entre si. Então, quando você tem uma disputa judicial, procure colocar isso na mão de Deus e veja se é possível resolver sem depender de um julgamento. Se você puder evitar o poder judiciário, você pode ter uma vida mais tranquila. Até porque quando você tem o direito e você entra com um processo, você fica naquela expectativa de que o seu direito será dado. E de repente, ele acaba não sendo dado. Então, até para entrar com uma ação na justiça, é necessário orar e pedir que o juiz que vai estar ali seja alguém que realmente tem compromisso com a justiça. Que Deus livre de entrar no meio do seu caminho um juiz corrupto que lá por trás aceita um acordo com um advogado para fazer alguma coisa contra o seu direito. Versículo 17. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Então aqui no versículo 18, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Então, o versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. E aqui no versículo 20, todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. 21, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Versículo 22, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua parte, essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, nesses últimos versículos, aqui, Salomão fala: eu olhei e disse no meu coração, Deus é que vai julgar o justo e vai julgar o ímpio. No final, todos vão morrer. E uma coisa que chama a atenção de Salomão é, olhando para nós, como seres humanos, e para os animais, ele disse: todos têm o fôlego de vida e todos, em um determinado momento, para a respiração. E quando para a respiração, todos morrem de maneira igual. Então, qual a diferença que existe entre os animais e os seres humanos? Deus fez isso acontecer para provar para nós, que somos seres humanos, que na realidade nós somos pó, que nós não somos, muitas vezes, aqueles que acham que são alguma coisa a mais, acabam querem se julgar melhores, superiores. Quando Salomão faz essa comparação com os animais, ele fala: nós não somos. Deus fez isso conosco para que nós vejamos que nós não somos melhores do que os animais, que nós somos pó e que na verdade nós dependemos de Deus. No final, o capítulo 3 de Eclesiastes nos fala que nós não temos controle a respeito do tempo das coisas. Nós podemos fazer os nossos planejamentos e nós podemos criar os nossos controles e fazer as nossas previsões e criar os nossos cronogramas. E as coisas vão acontecer de acordo com aquele planejamento, com aquela programação, se Deus permitir. Porque se Deus resolver que nós devemos passar por um teste, por uma provação, como aconteceu com Jó, que tudo ia bem. E o detalhe é que Jó era um homem sincero, íntegro, reto e que se desviava do mal. Mas mesmo assim, Deus
estabeleceu naquele tempo que ele seria aprovado. E ele pode, pelo texto de Jó, nós vemos que os filhos dele faziam festas e quando terminava o ciclo de festas dos filhos, ele ia e fazia um sacrifício pelos filhos para que eles fossem perdoados, porque ele se preocupava com isso. Mas mesmo fazendo tudo de maneira correta, tudo com planejamento, tudo de forma programada, uma vírgula estava programada porque no caminho dele, uma pedra surgiu no caminho dele, que o acusador foi diante de Deus e disse: ele só serve ao Senhor porque ele tem tudo favorável a ele. Então aquela vírgula mudou o curso da história dele por algum tempo. E a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou nesse processo até ele ser restaurado, até ele ser restabelecido. Mas conta que o sofrimento dele foi grande e ele venceu aquele sofrimento, mas se conversassem com Jó, os amigos dele conversaram com ele, e Jó dizia: eu não entendo o que aconteceu comigo. Não era para ter acontecido isso que aconteceu comigo. Mas foi Deus que determinou o tempo de cada coisa na vida dele e é ele que determina o tempo. O que nós podemos fazer de melhor é nos aplicarmos a nos preparar, nos qualificar, orar, ler a palavra, aumentar o nosso conhecimento a respeito das coisas, buscar ser um bom profissional, buscar uma boa pessoa para ter um casamento, cuidar dos nossos filhos e fazer sempre os nossos planejamentos e programações, mas sabendo que não somos donos do tempo e que quando o Senhor quer nos provar e nos colocar em uma provação, não é nossa atribuição dizer por que o Senhor está fazendo isso conosco. Jó fez isso com Deus e Deus, a partir do capítulo 38, chega até Jó e fala para ele: aonde você estava quando eu coloquei as constelações, quando eu criei as estrelas, quando eu criei o céu, quando eu dei o limite para as ondas do mar? Aonde que você estava? Me responda, se é que você sabe. Então, nesse capítulo 38 de Jó, Deus desafia Jó a perceber que, na realidade, o questionamento, o querer perguntar a Deus por que ele estava passando por aquela provação, não era a pergunta correta a ser feita. Mas ele deveria perguntar: o que o Senhor quer me mostrar com isso? E Deus teria respondido a ele: estou mostrando para Satanás que você é um homem reto, íntegro, sincero e que se desvia do mal e que nunca me serviu em função das coisas que eu dei a você, mas porque realmente você era íntegro, reto e sincero. Então, os tempos pertencem a Deus. Agradeça a Deus se você está passando por uma prova. Peça para Deus derramar o consolo se você perdeu alguém e está de luto. E se você percebeu que alguém te trapaceou, te enganou e te furtou e te fez coisas ruins, então é tempo de você se afastar dessas pessoas e procurar novas amizades. Talvez você esteja se sentindo vazio, então é tempo de você dobrar os joelhos no seu quarto e falar com Deus, pedindo que você se aproxime dele para receber da presença dele, para voltar ao seu momento de comunhão com Deus, de intimidade com ele, de relacionamento com ele, para que você possa avançar em outros projetos que Deus tenha para a sua vida. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.